que isso já está ligado? Então eu já estou aqui. Certo. Vou rever minhas notas, pois enquanto o Michael Rock falava, vi que preciso reinventar toda a apresentação, porque... sim, pois é, eu sei. Isso foi algo realmente intenso, e eu agradeço muito por isso. Eu estava literalmente reescrevendo tudo enquanto ele ainda estava falando, porque grande parte das coisas que você acabou absorvendo de mim, simplesmente por eu criar conteúdos e postar lá no Instagram, essa é a minha real intenção, né? Estou muito empolgado com essa plataforma, como nunca estive com nenhuma outra. Falo com muitos estudantes, especialmente estudantes de arquitetura. Palestras como esta moldaram todo o meu plano de carreira. E, para mim, sobre ser um designer ou criativo moderno, sinto claramente que esta geração, a nossa geração, é a primeira em que podemos, tipo, tirar a máscara, dar as ferramentas para a garotada, deixá-los criar, e então teremos uma existência melhor depois. A ideia central é publicar o nosso produto ainda inacabado, com o intuito de inspirar alguém a criar algo novo e relevante. Esta palestra é muito mais gratificante, antes mesmo de começar, do que tudo que já fiz, pois meu trabalho livre serviu apenas para validar um conceito inicial. Então, no meio da fala do Michael, quando eu acabei de reformular tudo isso, eu inventei uma frase que se chama "Este é o novo título da palestra". Jovens arquitetos podem mudar o mundo ao não construir edifícios. Sabe, o mundo em que vivemos é um lugar bem louco. Digo literalmente, é um lugar insano. Sabe, 2017 é um renascimento ou é o Armagedon. Então, no estilo clássico da Off-White, acredite nos dois e depois tome uma decisão sobre, tipo, como deve ser o montante ou qual deve ser o gráfico para, sabe, qualquer coisa que você esteja projetando. Então, aqui, para começar, Near é um... sou arquiteto, e tenho muito orgulho disso, né? Quando me chamam de estilista, não me soa bem, eu não me sinto assim, sou apenas alguém que pensa. E a razão pela qual os projetos escalam por diferentes plataformas é porque a ideia de encaixotar as coisas simplesmente não funciona para mim. Funcionou por uma geração, para quem deveria estar onde está. Minha história começa com meus pais imigrantes de Gana, na África Ocidental. Graças à determinação do meu pai em vir ao Zaire, tive opções que não teria num país pobre. Lá, ao voltar para casa, você pula sobre um esgoto a céu aberto. Over an open gutter. Essa sensibilidade da realidade percebe que o simples fato de onde você nasceu te dá seu ponto de acesso para criar ou pensar coisas e os luxos do mundo. Então, para mim, isso está na origem do DNA do meu trabalho. Outro momento crítico com o qual tenho certeza de que os jovens aqui podem se identificar é o primeiro dia da faculdade de arquitetura. Eu entrei e meu professor, cujo nome não vou mencionar, era simplesmente uma pessoa cruel. Que é um movimento clássico, tipo, da geração mais velha para a mais nova, que eu senti de novo recentemente, foi esvaziar a juventude e esvaziar a energia jovem logo de cara, sabe? Tipo, e é um bom truque, sabe? Ele funciona. Funciona como no exército, sabe? Tipo, no treinamento militar funciona. É como passar muitos anos vivendo dentro de um mesmo lugar. Quem for ocupar esse espaço precisa, de fato, normalizá-lo para elevar a autoestima de todos eles. Mas a minha experiência foi exatamente o que o Michael acabou de dizer. Logo, no nosso primeiro dia, ele foi direto ao ponto. Apenas 3% de vocês vão realmente conseguir construir prédios. E a única coisa que eu pensei foi... eu não vim aqui para aprender a construir edifícios. Então, esses próximos 3 anos de pós-graduação vão ser muito mais divertidos para mim do que para todo mundo na minha turma que estava, sabe, buscando uma certa aceitação dessa área brutal chamada arquitetura. Então, dito isso, essa é mais ou menos a vibe, né? Eu fiz todos esses slides. Bem, isso não foi nada ensaiado, vou improvisar. Então, dito isso, tudo entre aspas, preto, cinza, branco, sabe, por que off-white?
Outro fio condutor que espero conseguir seguir até o final disso é dar a vocês todos os macetes, certo? Tipo, vou tentar te dar um resumo para que todo mundo aqui possa fazer sua própria versão. Tipo, tem um slide que vai aparecer que diz algo como: seja a sua versão de 17 anos. Depois que você fizer isso, nossas ideias não vão ser todas iguais. Então, a sua marca não deveria aparecer ou se chamar algo como Off Blue ou algo do tipo. Apenas faça isso, né? Qualquer que seja a sua cor favorita. Mas a dica de ouro número 1, volte um slide, se não puder, tudo bem, é que a ironia é uma ferramenta para a criatividade moderna. Tem um motivo para a gente, provavelmente, ver uns 60 memes por dia, sabe? Isso foi uma invenção do humor. Bem, um dos meus mentores, Peter Saville, um designer que fez praticamente todas as capas do Joy Division, eu perguntei a ele, porque eu sentia que, sabe, já estou nisso há tantos anos, e eu disse, na primeira conversa eu disse, eu me sinto meio barato, sabe? Então, se você estudou a Bauhaus, se você estudou Margiela, se você estudou design gráfico, e então você e amigos criam um DJ fake, o Bean Trail, com hashtags e fontes escorrendo, e vendem mais camisetas do que nunca. Comparado àquelas com Helvética sobre algum movimento artístico, essas vendem menos. Durante esse processo, eu ficava tipo, começa e para. Foi por isso que o Bean Trail acabou para mim. Eu pensava, não posso propagar essa ideia de design ruim. Mas a questão é que a cultura moderna prospera com a ironia. Então, é isso mesmo. Trate de anotar, sempre quis dizer isso. Mas, literalmente, tipo, o humor, mas indo um passo além, seja construindo, fazendo grafite ou apresentando uma proposta, o humor é uma porta de entrada para a humanidade, que eu acho essencial para as ideias modernas no espaço criativo. Tipo, o mundo é um lugar diferente, então a nossa criatividade deveria responder a isso. Então, preto, branco e cinza são a explicação da marca Off-White. Então, para mim, seja na escola ou no design, você sempre precisa ser uma coisa ou outra. Ou você é preto ou você é branco, entende? Eu sou um garoto negro, mas me identifico muito com os garotos brancos. Será que eu sou um deles? Talvez eu esteja no meio, mas foi justamente por isso que a Off-White foi criada. Com a ideia de que o cinza não define o meio dessas duas coisas, dois absolutos. Então, a construção da Off-White é esta. É que o tempo todo, cada post no Instagram, ou cada convite para um flyer, cada loja que eu abro está justapondo duas coisas que são ou diferentes ou exatamente tipo muito parecidas. Essa é a estrutura organizacional de como penso um design está finalizado ou não. Não se trata dos absolutos de duas coisas, mas do meio termo e de definir isso. Então, esse é o resumo de como cheguei ao nome. O nome Off-White parece errado, então isso pareceu certo. Sabe, parecia uma tela em branco na qual eu podia projetar um significado. E é importante estabelecer isso desde cedo. Tipo, eu não criei a Off-White para tipo, construir uma marca de roupas. Tipo, não é uma marca. Esse é outro tipo de destaque. É um produto de pseudo-luxo. É um parquinho onde posso construir prédios, ironicamente, onde posso fazer camisetas, onde posso fazer desfiles. Eu crio algo que transita culturalmente, sem limites. Isso é o que a Off-White representa. Esse é o verdadeiro propósito. Mike, o próximo slide mostra você aos 17 anos. Nesta fase que outro desafio de design que enfrentei é que todos começamos do zero. Como saber o próximo passo? O próximo passo é o trabalho de quem você admira. É a única forma de validar sua fonte. Seu ídolo pensou igual? Ou quando você está projetando uma fachada ou pensando na estrutura organizacional de tipo um programa, quem quer que você tenha se identificado até aquele momento, isso está na sua manga, está no seu DNA. E até o momento em que percebi isso, eu fiquei tipo, espere, dos meus ídolos. Eles estão reinterpretando a versão de si mesmos aos 17 anos. Isso é uma expressão figurativa para aquele momento em que você não sabe, mas você só tem ambição. Ou você decide, você toma decisões aos 17 anos. Sabe, você não estaria aqui.
Você poderia ter tomado a decisão certa ou errada e isso te trouxe até aqui. Isso, somado ao seu ponto de partida, forma o seu DNA. É por isso que nossas marcas e edifícios parecem únicos. Vamos ao próximo slide. Esta é uma declaração de Margiela. Então, ao longo desta palestra, espero usar alguns pontos-chave de diferentes géneros de design para, de certa forma, provar o meu ponto, que é que, no fim das contas, nossa jovem geração de designers, com a ambição de construir edifícios e criar coisas no mundo, que isso é válido. Você consegue imaginar uma pessoa como eu? O tempo todo, em cada projeto que eu lanço, em cada post que eu coloco no Instagram, eu não sei se sou designer, porque sinto que não sou. Eu não tenho a aparência que um designer deveria ter. Eu não venho de onde deveria vir. Mas aquela vozinha crítica no meu ombro me diz que eu tenho que provar que isso é design. Eu tenho que provar que isso é arte. Eu tenho que provar que é válido. Escute essa voz, mas depois encontre outros criativos para se apoiar nela. E para mim, se você analisar isso, bem a fundo, é Margiela. Explicando, sabe, o básico. Então, o que é uma cor? Uma intensidade, uma temperatura, um contraste, uma harmonia. Ou se você pular para, o que é roupa, a camada final? Ou o que é moda? Uma série de proposições. Existe uma construção. Para mim, Margiela é tão válido quanto, sabe, Ren. De uma forma em que a ideia de roupa é limitada apenas, às suas intenções para ela. Então, ele criou uma expressão de roupa que não era simplesmente sobre moda, entre aspas. Tratava-se mais de usar aquele meio como forma de expressão. Então, no meu trabalho, a Off-White são os jovens na Prince e na Mercer, sabe? São os jovens que não foram para a faculdade de moda. São os jovens que viram valor em uma camiseta estampada, mas isso tem raízes lá atrás, em Dogtown e nos Z-Boys, o que é chamado de streetwear, que é um estilo americano ou, sabe, é um gênero de moda que se baseia em estampar peças básicas. Adicionar uma marca a uma peça de roupa significa algo, né? Além disso, costurar uma peça de alta costura à mão significa algo. Então, na essência desses dois campos de pensamento, como o que é alta costura e o que é moda casual ou streetwear, ainda pode haver arte em ambos. Para mim, sem ter uma Margiela como base, ele é um cânone da minha espécie de escola de arte. Sem ter essa estrutura e o legado dele, será que eu não conseguiria provar que a Off-White é um conceito válido? Então, passando para o próximo slide. Uma coisa que eu digo aos criadores aspirantes é que existe uma camada de complacência entre nós. É tão fácil ser um crítico, sabe? É mais fácil ser um crítico do que produzir algo. Então, a única forma de chegar ao objetivo final é começar o seu efeito dominó, que é basicamente produzir um trabalho ruim. Eu, por exemplo, não sou perfeccionista e esse é um conceito tão gratificante. Estou usando esses tênis da Nike que eu mesmo fiz e que eu gosto muito. E o símbolo está caindo e eu gosto ainda mais deles. Então, mas para mim, vocês verão no próximo slide um projeto que foi fundamental, que é este filme que eu fiz. Se vocês voltarem e apertarem o play, foi uma ideia chamada Pyrex Vision. Então, a estrutura. Eu devo ter feito direção criativa com o Kanye por uns 6, 8 anos. Para ser bem sincero, essa foi a primeira obra de arte ou qualquer conceito criativo onde eu tomei todas as decisões por conta própria, 100% mesmo. Por exemplo, qual é a minha cor favorita? O que eu realmente quero ver? O que eu gosto de olhar? E o efeito dessa peça foi, sabe, para mim a Off-White não existiria sem isso. Mas só para contextualizar, e eu sempre farei uma referência cultural, essa é a época em que o Barry e o A$AP Rocky aparecem na loja da Rick Owens usando Palace.
Sabe, eu vi esse momento cultural acontecendo nas ruas, do qual todos nós estávamos participando e senti que algo precisava ser criado para marcar isso. Então, este é um filme de 10 minutos que eu fiz para ser entediante. O artista ao fundo que me ajudou a filmar isso é o Jim Joe. Ele para mim, é o meu Basquiat. Ele é peculiar, usa palavras de um jeito único, parte da sua declaração artística. Ele não tem identidade, são duas pessoas, um pós-graduando em artes, em ascensão, e isso é uma indicação de, tipo, criação em uma esfera cultural. Tipo, esta é a minha obra, mas é feita pelas personalidades que estão nela. E, portanto, isso era para ser apenas, sabe, para o filme. Como a marca Pirex, veja só, não foi feita para ser uma linha de roupas. Por isso que parou. Tipo, eu nunca teria imaginado estar aqui em cima e dizer, Ray, o meu nome, minha marca de roupas é Pirex Vision, né? Não tem muito bom gosto nisso. Mas esse é o efeito dominó para mim, então eu quero que todos que têm ambição encontrem o seu efeito dominó, sabe? Crie um projeto carregado de intenção e veja o que acontece depois, né? A última coisa sobre isso é que a marca nas roupas traz um ponto de vista único. É basicamente em, tipo, áreas negras empobrecidas do mundo ou do Zara Mare, focando principalmente em Chicago. Existe um ditado que diz que a única forma de vencer na vida é ser tão bom quanto o Michael Jordan, um astro do basquete, ou vender drogas. Então, a referência que parece arbitrária é o que está nas costas das roupas. O Pirex é o utensílio para cozinhar crack. E o Jordan 23 é, obviamente, o epítome do basquete. Então, um ponto fundamental. Um ponto-chave no meu trabalho é não afastar as pessoas por ser tão avançado a ponto de o público-alvo não conseguir entender. Acho que é fácil criar um trabalho que seja muito intelectual. Esta é a era da ironia. Esta é a era da democracia no design. Acho que nós, como designers, temos um dever maior de certa forma, tornar a conversa mais holística, sabe? Esse olhar sobre o mundo. Veja os 30 dias iniciais desta versão de 2017. Não é sobre projetar para nós mesmos. E aí entra a minha frase. Não vamos construir prédios. Vamos procurar tomadas. Então podemos passar para o próximo slide, que é... Sabe, o termo streetwear. E, aqui eu posso falar sobre tudo, entre aspas. Tipo, tudo, entre aspas, se é que me entende. Basicamente, isso me permite suavizar a situação, porque eu estou falando sobre o termo, mas aí eu estou falando sobre aquela ideia irônica de outras pessoas usando esse termo. Então, o streetwear, da forma como é usado, é como uma geração consegue entender por que uma camiseta estampada é válida. Eu, por outro lado, penso nesse termo streetwear como um nome para um novo movimento artístico que parece não ter definição. Então, essa é a minha... O objetivo é defini-lo. Eu costumo compará-lo ao termo disco. Tipo, quando a disco foi inventada, ou era o sinal dos tempos, tinha um toque de jazz, tinha uma pegada própria. Parecia válido. Mas, com o passar do tempo, esse termo acaba perdendo a força. Então, acho que streetwear é, basicamente, um codinome para pessoas sem recursos, criando algo que ressoe com seu próprio público, e não necessariamente com o público acima dele. Então, é um pilar do meu trabalho. Eu costumava fugir desse termo, mas desde que começaram a usá-lo para descrever meu trabalho, eu meio que abracei a ideia para defini-la. O próximo slide, design geracional. Nas redes, nosso trabalho se espalha e criamos juntos. Não é a singularidade de uma mente criando algo do nada. Tipo, a nossa geração está dando joinha ou descurtindo camisetas de rock da mesma forma que, sabe, a Goyard, a marca, da mesma forma que a moda em geral. Isso traz à tona muitas ideias novas sobre
propriedade e o conceito dos millennials sobre o que é novo. E também desafia a geração acima da nossa a dizer, ei, isso é meu, você não pode usar isso. Acho que existe uma liberdade imensa agora para ser livre e criar um mundo melhor. Por isso é importante pensar na interconexão entre designers e pensadores, em vez de tentar encontrar um espaço que você possa ocupar sozinho. O próximo, pode pular essa parte, nós descartamos isso. Das obras que fiz e que me ajudaram a provar que arquitetos não devem só construir prédios, mas criar coisas, destaco este álbum, Jesus. E falando com Peter Saville, que tem 30 anos a mais que eu, ele desenhou as capas do Joy Division. Tipo, e através das nossas conversas, e temos 30 anos de diferença, nós tivemos a epifania de que, sem querer, desenhamos a lata da Coca-Cola, sabe? Nos nossos primórdios no design, basicamente recém-saídos da faculdade, ser capaz de criar uma marca para um conteúdo que molda uma geração não é pouca coisa, sabe? Na verdade, é muito difícil. Então, para um artista como Kanye West, que, sabe, formou uma geração baseada em arte, música e em ser progressista, eu ter a oportunidade de trabalhar nesses projetos foi, sabe, surreal. E serei eternamente grato por isso. Mas esta peça aqui, muitas vezes, ele e eu dizemos que, tipo, nós meio que nos superamos, de certa forma. Tipo, não era para a gente ter criado algo tão impecável, sabe? Tipo, algo aconteceu. Não sabemos o que foi, mas nós dois olhamos para aquilo e pensamos, caramba, é como se tivéssemos feito faculdade de design. Mas será que o Dieter Hems nos visitou em um sonho e a gente finalmente fez algo bom? Mas é metafórico, de certa forma, é real. Tipo, pensa na época em que isso foi lançado, sabe? São dois garotos do hip hop obcecados por design e por progredir. Claro, esta capa não era assim. Ela teve 1 milhão de iterações. Para nós era o fim de um ciclo. Talvez nós achávamos que seria a última vez que vocês teriam a chance de ver algo assim. É o velório de um formato que não veremos mais. E o adesivo laranja, por que 30 versões? A capa mudou após a conversa sobre deixá-la limpa. Aquele foi um momento bem louco para eu me sentir, de fato, como um designer. Mas, por outro lado, não é o feedback vindo do seu... Não foi, de fato, o feedback vindo de uma indústria. Foi o feedback para você mesmo de que havia uma pureza. Existem camadas nisso, sabe? Um ótimo design não é de uma nota só. E é aí que o streetwear ganha a sua má reputação. É que tem que haver camadas por baixo, e tem que ser abstrato, e tem que representar alguma ideia maior. Então, até este exato momento, sabe? Este é como um verdadeiro momento P.R.E.X. para mim, e eu sinto também para toda a nossa cultura de design. Vamos passar para o próximo. Bem, de novo, eu meio que toquei no assunto, mas, sabe, dever democrático. Eu acabei de vir de um painel falando sobre diversidade. Sentimos que devemos algo à cultura atual. Então é só responder a ela, sabe? Cada um faz do seu jeito. Minha ideia é usar a Off-White como tipo uma teoria sobre. Se a molecada na Prince e Mercer, figurativamente falando, a galera que fica ali na frente da Supreme ou qualquer coisa do tipo, se eles virem alguém fazendo, eles também vão conseguir fazer, sabe? A nossa geração é baseada, tipo, sabe, em tipo um key skate, YouTube. Então, se um garoto faz tipo uma manobra que nunca foi feita antes, tipo, sabe, o primeiro kickflip, se isso tivesse sido tipo filmado em 24 horas, 6 garotos ao redor do mundo conseguiriam fazer só porque viram, sabe? Isso é uma enorme uma constatação do nosso mundo moderno é que a nossa influência uns sobre os outros, sabe, está em um nível mais elevado agora. E sinto que isso é central para o meu trabalho. Tem que ser de código aberto, de certa forma. Não faz sentido se for sobre mim, sabe? Não é mais para uma geração, para que pareça diferente. Pode passar para o próximo. Então, este projeto aqui
sabe, a minha culpa por estar na arquitetura e não construir edifícios, mas ter pontos de referência muito específicos. Tipo, o Mies van der Rohe é, tipo, o começo e o fim para mim, simplesmente porque o trabalho é tão emocional. Entrar no Crown Hall, aquela obra dele, onde estudei arquitetura, mudou completamente a minha vida. Na época, eu nem fazia ideia de que era importante, mas entrei. Pensei, onde fica o prédio de arquitetura? E ao entrar lá, eu perdi o fôlego. Breath. Sabe? Tipo, não por literalmente ficar sem fôlego. Foi que o design em si me transportou e teve um efeito emocional. Então, sim, isso é humor. Então, é com a Off-White que consigo fazer o meu tipo de truque de educação reversa, que são os meus pontos de referência. Estou usando vestuário, design gráfico e música para, de certa forma, destacar grandes designers e grandes momentos da arquitetura que... isso não ia pegar. É aquele kickflip que acaba com seis moleques fazendo a manobra pelo mundo todo. Construir, para mim, é educar e destacar grandes obras, criando peças em resposta a essa atmosfera. Há anos, a cada temporada da Off-White, visito uma referência arquitetônica e faço um livro. São imagens inéditas. Sabe, o conceito que está por trás de tudo isso, na verdade, era e continua sendo, em grande parte, uma questão sobre raça. Em grande parte, é sobre qual é a sua, quem teria morado aqui, sabe? Tipo, é isso que é incrível no projeto Off-White, não existe um meio definido. Então, estou fazendo este filme que, tipo, tenta dialogar com Mies, mas também dialogar com a garotada na Prince Mercer, a garotada na frente da Supreme, para dizer, tipo... Você sabe, tipo, o que são essas roupas? Que história elas estão contando? Eu acho que a moda pode perder a sua força quando não há nada por trás dela. Então, a única forma de eu dar sentido às coisas é fazer esses projetos só para que o conteúdo exista. Tipo, eu ainda não lancei. Não sei se vai ser financeiramente viável ou se valeu a pena, tipo, o voo de todo mundo até aqui, mas não importa. Acho que é meu dever democrático, como designer, traçar conexões entre a cultura atual e momentos importantes do design. Então, cada um desses projetos é como se fosse um filme. São plates, então a câmera não se move de jeito nenhum. E todas as ações acontecem dentro deles. Existem várias fotos, mas esta em particular me deixa verdadeiramente muito feliz. Portanto, vamos passar para o próximo slide. Em grande parte, sabe? Abstração de novo. Trazer uma mensagem carregada. Sinto que já existe complacência e vazio demais no design. Há muitos gestos feitos apenas por fazer. A ideia na qual eu não vou, tipo, me aprofundar totalmente é... A mensagem nas minhas roupas é bem clara, sabe? Sim, não, vou revelar todos os truques. Vou abrir o jogo, não vou esconder nada. Tipo, o nome da marca é Off-White. Nas costas das camisetas está escrito White. Qual é o problema com a palavra White? Tem alguma coisa? Não tem nada. É a opinião pública, ou a sua própria. São as suas próprias ideias embutidas em uma palavra, que na verdade é apenas uma cor, que às vezes nem sequer é escrita em branco. É escrita em preto ou é vermelha, sabe? Para mim, isso foi, tipo, eu estava, tipo, me dando os parabéns, eu pensei, olha, eu fiz arte, sabe? Foi uma atitude imatura da minha parte. Não é? Aconteceu quando ainda nos conhecíamos. No fundo, era o que eu queria desde o início, mas se você reparou, esse é o truque que eu estou revelando, e é, tipo... e eu ia citar o nome de alguém, mas não vou fazer isso porque com certeza vou me meter em encrenca de novo. Um dos meus estilistas favoritos, basicamente, as roupas vintage dele valem uma fortuna. Existe uma lógica por trás disso. Sabe, algo que significou algo em um determinado momento envelhece muito bem, como o Pyrex. Tipo, se você tem... Porque eu parei de produzir, eu senti que aquilo era barato, então não é um item comercial. Para mim é arte, então eles pararam de ser produzidos. Mas as primeiras peças da Off-White, tipo, logo não vai mais ter White escrito nas costas. E a teoria de design que eu tinha por trás disso era que eu vou me afastar dessas palavras e frases, as quais a opinião pública pode atribuir, tipo, diferentes conotações raciais e
Então, conforme a marca evolui, tipo, elas serão descartadas e eventualmente vai apenas dizer homem ou mulher. Ou expressar termos distintos que evoluem a questão do que nos une ou divide até a essência da humanidade. Você vê isso na minha coleção feminina agora. É como uma fonte itálica com um kerning ruim que eu criei, mas como eu gosto dela, então está valendo. Só diz mulher. E tem algo que não é forçado nisso. Adoro a ideia de Luca Sabat usando a blusa gola, careca, feminina da Off-White. Tipo, isso para mim isso torna a coisa válida por conceito. Mas é aquele ciclo de feedback em que a moda, as tendências, o estilo podem, de certa forma, apagar o preconceito. Para mim, isso é entrar no Crown Hall, ficar sem fôlego e não saber que aquele prédio deveria ser importante. Então, sabe, uma mensagem carregada, disfarçada. Esse é o truque. Podemos pular. Este é um outro frame do projeto em Barcelona, sabe? É sobre fotografar, o céu está preto. Tipo, tem um subtexto de eu querer que isso fosse como uma nave espacial habitada por, sabe, uma cultura diferente. Não sei o que eu estava tomando, mas eu gosto das imagens. Sim, é como um livro que vai ser lançado mais tarde. Tipo, sobre não tentar fazer imagens de moda, apenas tentar fazer imagens do que eu estava pensando quando fiz as roupas, sabe? É muito importante. O próximo. Não. É tipo, sim, vou usar esse slide ou qualquer coisa do tipo. Tipo, eu adoro o fato de a Off-White poder ser questionada. Essa é outra coisa. Eu adoro o feedback crítico. Sabe, isso é importante para fazer um bom trabalho. A Off-White é a Ed Hardy. Eu poderia criticar o meu, sabe, quem sabe, tipo, pode ser. Ed Hardy é legal, eu apostaria... Não, tipo, mas eu vou acabar me dando mal. Tudo isso pode dar muito errado, muito rápido. Mas não, é ótimo. É tipo, o que são roupas? Tipo, você não pode estar na conversa e não criar conversa. Você não pode... Então, é importante criar. E a razão pela qual não é, e por que eu acho que é válido, é porque eu crio coisas e depois eu as reforço. Sabe? Essas imagens não são sobre as roupas. São sobre um povo e sobre um espaço. Se toda a nossa existência é basicamente reduzida àquela imagem quadrada que você posta no Instagram, é isso que eu vejo que deveria estar lá fora, sabe? Não é comércio, é uma ideia. Então, próximo. Sabe, é uma narrativa. Isso me forçou a pensar em outros meios. É tipo, este é um dos maiores edifícios do mundo. Como posso adicionar minha história a ele? É meio que altamente irracional pensar que eu poderia criar algo em um edifício do MIS, mas tipo, que se dane. Chegou a hora, sabe? Tipo, nada de acomodação. Eu quero ver mais imagens e é por isso que a Off-White, a ideia é que ela inspire outros jovens a fazerem o mesmo também. Estou empolgado com esta palestra, pois vou revelar coisas que não cabem no Instagram e teremos tempo. É tanto conteúdo. Só em paredes sagradas, como as da Colômbia, numa palestra de arquitetura, dá para intelectualizar demais uma imagem ruim, mas é legal. Certo, vamos ao próximo. Vamos avançar logo para o próximo slide do Mint. Mas eu adoro. Tem, tipo, esse carro, e tem nuances e ideias por baixo de tudo isso, mas você pode passar para o próximo. A Bíblia, espera, isso é uma boa... Levantem a mão, a garotada ainda curte muito o R.I.M. Haim Koolhaas. Vocês são, tipo, super fãs ou nem tanto? Quem é, tipo, o cara do momento? É que estou voltando pro mundo da arquitetura. Este é meu primeiro ano de volta em muito tempo. Quem é, tipo, o favorito dos estudantes agora? Porque ele era o meu na minha época. Só gritem alguns nomes. Quem? Sim, eles já estão circulando por aí há um bom tempo. Estão no topo da lista faz um tempo considerável. Quem? Haim Koolhaas. Sim, ainda estamos falando do inconfundível Haim Koolhaas. Sim, claro. Eu entendo perfeitamente. Sim, isso me deixa muito feliz. Fiquei... será que estou ficando velho? Mas não, isso realmente muda a vida. Michael Rock minimiza tudo. Ele mudou minha vida com gráficos em prédios. A Off-White existe por causa dele. Sem tempo para escolher um prédio, apliquei a lógica em roupas. Veja o IIT Student Center.
As portas de vidro abrem e revelam o rosto do Miss. É tão direto. Sabe, o detalhe do Rem, tipo, na Fundação Prada, aquela tela laranja de obra que fica, tipo, na escada, isso é streetwear, sabe? Não sou tão intelectual quanto ele. Provavelmente eu nem conseguiria, tipo, acompanhar uma conversa, mas sei que a minha abordagem jovem do mundo está alinhada com o que consigo extrair deste texto e tudo o que é essa prática. Então, o efeito dominó é esse. Mas acho que, se passarmos para o próximo slide, um dos pilares fundamentais do meu trabalho, que eu diria que define algo de forma distinta, é essa ideia de, tipo, cidades genéricas, sabe? Isso explica, tipo, por que eu viajo tanto. É como se a internet fosse outra. Você tem que, tipo, ir e ter contato com culturas diferentes. As pessoas vivem de formas diferentes em lugares diferentes do mundo. Eles têm ideias diferentes, subculturas distintas. Agora, parece que os lugares são todos iguais. Dá para viver Tóquio sem ir a Tóquio. Ver aquele matcha descolado de NY sem ir ao Chacha Matcha. O que nós, designers, estamos fazendo para dar personalidade? Aeroportos parecem todos iguais. Airports look the same. Todas as marcas de roupa podem parecer iguais. Todas as cafeterias podem ser, sabe? Tipo, para mim, neste texto aqui, trata-se de projetar a diferença. Tipo, pessoalmente, minha maior ferramenta de design é observar o que aquele gênero está fazendo e fazer algo 3%, 3 a 5% diferente. Então, é, de certa forma, uma provocação, sabe? Mas o que acontece quando você é obcecado pelo Rem? Você, tipo, ama Mies van der Rohe, estudou a Bauhaus e tem humor incorporado ao seu trabalho. Acho que isso pode chegar a um patamar superior. Então, a ideia de Rem sobre a cidade genérica é algo que, sabe, eu acho que previu o nosso cenário atual. Próximo, eu fiz um prédio. Isso eu fiz com a Family em Nova York, com o Dong. O Dong e a Awana estão dando tipo eles estão dando uma aula, né? Quem tem eles como professores? Sorte de vocês, suas ações subiram. O ótimo é que eu sempre falo sobre não construir nada. Sou aquele estudante de arquitetura que o professor disse que nunca faria nada, até achar uma brecha, construir prédios com camisetas estampadas. Finally figured out a loophole to how to make a building, and it was through a printed t-shirt. Sabe, o novo título desta palestra que eu dei de novo é irônico, como tudo na Off-White. É feito para ser provocativo. É feito para ser, para pensar e para ver. Então, esse projeto é ótimo. Basicamente, me deram, sei lá, uns 200 metros quadrados de espaço. E a minha ideia inicial foi, tipo, não quero trabalhar com varejo. Odeio lojas. Lojas são cafonas, é um fato. Quem quer que tentem te vender alguma coisa? Deveria ser legal e falar por si só. Então, o que eu fiz foi pegar o primeiro terço do espaço e pensei, nada pode ser vendido aqui. Transformei numa selva. E na minha rua, isso é streetwear, por sinal. Streetwear é só questionar, ser provocativo e tentar, tipo... O que eu estou tentando fazer é algo entre a Supreme e a Celine. Essa é a minha ideia de, tipo, sabe, algo chique, mas, tipo, tão autenticamente real. É isso que a Off-White busca. Falei com o James, está tudo certo. A Phoebe também concorda, mas a ideia isso é streetwear, Ellen. Essa é a minha visão. Tento te dizer que roupa é arquitetura. Talvez não seja. Eu não acho, mas para mim, espaços focam nos sentidos. When it comes to me in built spaces, my brain goes to the senses. O que acontece é que quando você percorre o primeiro terço do espaço, tipo, é ativado por sensores de movimento e começa a chover. A ideia é que isto é Hong Kong. Então, as coisas que aprendi na faculdade de arquitetura que achei mais profundas são, obviamente, o contexto. Então, uma Hong Kong movimentada, uma quantidade absurda de trânsito, uma cidade super de concreto, tudo empilhado um sobre o outro. Como seria revigorante passar por um espaço verde emoldurado? E então, ao entrar lá, começasse a chover, sendo que não estava chovendo antes.
E aí eu fiquei vidrado no design de som. Então tem pássaros cantando nesse tipo primeiro terço do espaço. E então o próximo slide. O modelo que o Dong e a Wana fizeram arrasou. Basicamente, você consegue ver a segunda parte do espaço. Eu estava numa vibe de, tipo, uma pedreira. Tipo, eu queria justapor, sabe, a raiz da construção e a raiz da natureza. Então, as paredes, obviamente, tipo, dupla função, servem como prateleiras. Existem formas de pendurar e exibir produtos, tudo com um único gesto. Para mim, isso é como a embalagem do álbum Jesus. Ideia refinada, mensagem carregada, refinada, montada com propósito. Então, assim que você vai para a área dos fundos, o design de som muda para barulho de obra. Nunca é isso. Tipo, o design está pronto. Mas, passe para o próximo slide. Tipo, estas são imagens de como isso se transforma, sabe, em um espaço de varejo. Mas, para mim, voltando ao que o Rem decidiu, na minha prática, já que a Off-White é 100% minha, que esta foi a minha primeira loja, mas isso me fez pensar. Aí eu pensei, como são as lojas no resto do mundo? E eu fiquei tipo, por que todos os McDonald's são iguais? Por que todas as Starbucks são iguais? Porque todas as marcas de luxo, sabe, parecem iguais. E eu pensei que cada loja deveria ser completamente diferente, nunca repetindo um conceito. Então, isso meio que respondeu à minha primeira pergunta, ou ao meu primeiro ponto, eu não quero lojas. Varejo e comércio não são, não tem graça, não há nada de moderno nisso. Você deve comprar algo se você se identificar com ele. Caso contrário, opte pela experiência. Então, no próximo slide, podemos, tipo... este é um vídeo da loja seguinte que fiz em Tóquio. Mais uma vez, eu odeio lojas. Você já deve conhecer bem essa história. Só o primeiro local era bem estranho. O Dong, a Wana e eu não entendíamos nada. Por puro acaso, acabamos encontrando um outro que tinha o dobro do tamanho, parecia mais um escritório, tentando fazer algo bem legal. Ficávamos olhando os móveis do Judge, que nós tanto adoramos, então a gente ficou tipo, aqui agora, como seria se tudo fosse tipo uma baia, mas parecia só um escritório. Aí eu pensei, bingo, a gente nem vai chamar de loja conceito, nem é uma loja de jeito nenhum, é um escritório chamado Something and Associates. E eu fiquei, tipo, literalmente, eu fiquei, tipo, post-its, bebedouro, essa cadeira, tipo, de meados do século. E eu fiquei, tipo, o que mais alguém que viaja por essas cidades genéricas quer? Tipo, especialmente se você estiver em Tóquio e, tipo, sua conta de celular estiver alta demais. Então, você está, tipo, se virando no modo avião. Você só quer Wi-Fi. Você quer saber para onde vai? Pensei, a hierarquia será assim, né? O varejo será deslocado. Assim, ao ver que aquelas portas eram provadores, da Samsa bastou colocar placas de banheiro para reorientar o espaço. Isso é design para mim. É a versão moderna que tento provar. Mostro aqui uma linha condutora, expressando até os mínimos detalhes como a placa de um banheiro, que é um vestiário. O bebedouro, tudo entre aspas, como os copos de plástico, está escrito copo de plástico no próprio copo. As pessoas roubam direto. Tudo bem, sabe? Mas pra mim é mais uma coisa legal. É tipo, o que é melhor do que fazer uma loja que não é uma loja? Onde tem coisas que você pode roubar? Então, sabe? E aí, claro, eu acabei me aprofundando demais e fiquei super nerd com esse tal de ticker. Tipo, a gente já teve isso antes e levou meses para chegar de algum lugar da Ásia. E eu fiquei tipo, este aqui é o selo característico da marca Off-White. Agora, falando sobre aquelas famosas diagonais, aquele cinto que eu fotografei do lado de fora do americano, ali na esquina da 27th com a 10th, acabou se tornando um sucesso absoluto. Na verdade, foi apenas uma simples foto tirada com o meu iPhone de uma daquelas cintas de prender carga de caminhão. Depois eu refiz todo o texto usando o Photoshop e finalmente consegui encontrar as ferragens ideais. É pelo mesmo motivo que este ticker está posicionado aqui. Então, esse ticker, que para mim funciona como a própria loja, está conectado à internet e funciona como se fosse a verdadeira, sabe, a bolsa de valores de Tóquio, entende? E isso acaba transmitindo apenas essa sensação de, sabe, estar comprando. Sabe, ironicamente, não quero vender nada. Pensei,
traz uma energia legal e dá identidade ao espaço. A equipe tem itens exclusivos, uma marca própria, específica daquele local. Agora tenho 2 lojas, cada uma com sua identidade, um motivo para visitar em resposta a essas cidades genéricas. Então podemos passar para o próximo. Modernismo, vocês conhecem, é engraçado. Na faculdade de arquitetura, ao falar com Michael Rock ou profissionais, talvez eu reinterprete termos clássicos errado, mas o que entendi foi... Você sabe, estilo internacional. Então, pós-revolução industrial, MIS é vidro e aço. Tipo, como posso fazer um arranha-céu que se encaixe tão bem em Chicago quanto em Xangai ou Londres? É como se eu pudesse resolver tudo em uma coisa só, sabe? E para mim, é assim como eu penso no modernismo. É tipo, qual é essa resolução e como ela pode funcionar nesse tipo de cenário internacional? E obviamente nessa vibe pós-Trump sobre o que essas linhas na areia significam. São literalmente linhas na areia. E porque se você está de um lado ou de outro, o preconceito e tudo mais podem vir junto. O design é a única coisa que eu acho que pode resolver isso agora. Então, para mim, o que é branding? Qual é a iconografia que funciona em Tóquio, que funciona em Chicago, que funciona em Paris, que funciona em Londres? E eu quero usar isso. Então, o próximo slide, eu acho, são listras na rua. É, demais. Não ensaiei e sabia que aquilo estava lá. Mas a ideia de que não é por acaso, sabe, de que estes são símbolos internacionais que comunicam coisas, mesmo que as pessoas falem línguas diferentes. Sinceramente, eu criei as linhas diagonais da Off-White riscando o Pirex 23, porque tipo, depois daquela ideia surgiu tipo 1 milhão de marcas com nomes e números nas costas. Então, sabe, o contexto me forçou a seguir em frente. Mas a ideia que eu resolvi seguir aqui foi puramente criar uma marca e tentei bolar um monograma. O problema de desenhar um monograma é que em 0,2 segundos ele parece a Louis Vuitton. É o truque de design mais difícil que existe, disso eu estou plenamente convencido. Criar um monograma que, sabe, não parece uma marca. É tipo Poá, é tipo Comme des Garçons. É, tipo alguma coisa geométrica, é tipo Goyard. É um padrão repetitivo que ninguém mais pensou. E eu fiquei, tipo, eu descobri o padrão repetitivo que todo mundo pensou, mas ninguém usou. É este. Então, próximo slide. Você sabe, é exatamente esse design meio esquisito que eu tenho no meu laptop. É bem o tipo de coisa que eu costumo imaginar. Mas quanto ao próximo, sabe? Até mesmo o próximo slide que vem a seguir. Tipo, que é tipo, de novo, tudo entre aspas. Minha lógica era tipo, todo mundo usa o Instagram, todo mundo usa comentários. Tipo, tipo, no teclado, todo mundo tem vírgulas. Se você usar demais, isso vira minha marca. Ou se eu colocar um símbolo de marca registrada em um retângulo. Então, de repente, acabei de usar algo que estava bem diante dos olhos e vou chegar nisso no meu tipo de contexto artístico. Mas estou tentando usar objetos prontos para fazer as pessoas os enxergarem. Quando me enviam essas imagens, é o ciclo de feedback, não precisa consumir Off-White. Se entender a ligação entre meu trabalho e o uso de materiais prontos para articular uma ideia, já é meio caminho andado. Penso sempre na minha formação, naqueles 5 anos torturantes, das aulas de cálculo de engenharia e toda aquela coisa, e depois chegar ao porto seguro da arquitetura, depois de tipo uma aula de humanidades onde aprendemos sobre Caravaggio, que é sobre o que era o Pirex. Percebi que minha estética de design é, em parte, congelar o processo de construção. Eu adoro a forma como o engenheiro ou o operário criam a base e erguem o prédio, enquanto a arquitetura tenta esconder tudo, fazendo parecer que não existe nada ali por baixo. E, claro, essa tensão moldou minha estética de design, então tudo relacionado à construção está, de certa forma, enraizado nisso. Então, o próximo slide. Pode passar rápido, mas obviamente você já viu isso antes. Estamos falando de arquitetura. Isso é literalmente arquitetura, entre aspas. Próximo slide. Mais um prédio que eu fiz com o Dong Yaowana, o meu favorito.
eu sempre digo isso sobre tudo, mas este era, na verdade, apenas um showroom temporário. E me pediram especificamente para fazê-lo. Tínhamos apenas 3 semanas, sabe? Praticamente tempo nenhum. E eu, pessoalmente, detesto qualquer tipo de arquitetura hostil. Sabe, em uma cidade linda como Milão, o que você poderia colocar neste espaço que eu tenho que preste homenagem? E, obviamente, nossa ideia era refletir isso. Então, sabe, ficando a poucos metros de distância, você nem conseguia ver. Pode passar para o próximo slide. É só uma maneira de definir o espaço que é off-white. E, tipo, são coisas sobre as quais eu nem consigo falar, porque as coleções mudam tão rápido. É com isso que eu me importo. O que eu adoro nisso é que não parece Ed Hardy. Ou eu não tenho problema com isso. Mas uma crítica a esta marca não poderia ser tão extensa se fosse baseada apenas em, ele só pegou as linhas da rua. Sabe, estas paredes onde estamos falando são onde consigo intelectualizar as horas e horas de reflexão por trás do meu trabalho em uma forma construída que, sabe, cumpre o seu propósito. Então, adoro demais este espaço. A próxima imagem é, sabe, como ele parecia à noite. Esta caixa impecável. Depois a próxima, a minha favorita. Nada acaba simplesmente aí. Tenho que estar na rua onde isso fica. Frases que aqui é meu showroom, pensei. O espaço não está pronto, refinado demais, falta meu toque. Sobre o que verão depois, tento, tipo, e estou tentando, é um jogo de palavras, mas estou tentando. Eu gostaria que a minha assinatura fosse escrita exatamente na fonte helvética, por isso eu vou me dedicar a aprender a escrever dessa maneira específica. Eu tomei algo que já existe no mundo e que carrega um significado próprio, mas através do meu uso constante e repetitivo, isso acaba se transformando no meu gesto pessoal característico. Depois passar a ser sobre a frase, sabe? Depois passar a ser sobre a mensagem, depois passar a ser sobre o espaço. Então, compre agora, chore depois. É a primeira mensagem que os compradores veem quando entram no meu showroom para comprar Off-White. Sabe? É só, de novo, é como se é uma forma de comunicar que há algo por baixo destas peças de roupa que aparentemente são moda. Então, a próxima. Educação tradicional. Eu adoro. Sabe, eu estou pregando para convertidos, literalmente, mas, sabe, é como se eu fosse amigo do Ian Connor ou do Ellie. Eu nem sei se o Luca, ele tem uns 19 anos ou algo assim, se ele vai para a faculdade, mas a importância desse currículo em que vocês está em seu nível mais alto de todos os tempos. Sabe, estou à margem. Jovens que seguem meu trabalho aprendem com minha natureza de código aberto. Querem ser diretores criativos, fazer camisetas e acham que não precisam desse diálogo tradicional. Acho que é mais importante agora do que nunca ter uma base, sabe? Eu adoro o vigor de uma geração jovem que está definindo seu próprio caminho. Mas para mim, como eu, tenho certeza, a cada 3 palavras é sobre algo que aprendi naqueles, 8 anos da minha vida que estou meio que levando até o fim. Então, esses são meus pensamentos sobre isso. Próximo slide. Outro projeto que eu fiz. Este é o primeiro em que eu pensei, ei, Vila Savoy, eu nunca fui lá. Eu quero, explorar este espaço e eu quero ter um diálogo novamente. E o legal é que é um livro de 400 páginas que eu fotografei em um dia. A base de tudo é o surrealismo. São tantas páginas que eu queria que você nunca encontrasse os truques visuais que havia nelas. E então o livro, não sei se vai ser lançado este ano ou no próximo, mas a única página onde você percebe que eu alterei o espaço este carro queimando embaixo. Próximo. Pode passar esses slides rapidamente. Eu vou acelerar o ritmo. Mas, sabe, contar histórias, algo que aprendi com meu amigo Heron na Nike, sabe, todos os nossos projetos precisam contar histórias, os seus também. Isso dá vida a eles. Essas coisas não podem ser arbitrárias. Elas precisam estar enraizadas em algum começo, meio e fim. Essas são as minhas considerações sobre contar histórias. A seguir.
Vamos passar para o próximo slide, se me permitem. Ah, sim, exatamente, vejam só. Há exatamente 2 semanas, quando eu estava em Paris, este aqui é o registro oficial do meu desfile de moda, vejam. Porque, tipo, outra coisa, sem querer bater na mesma tecla, tipo, com a Off-White, eu faço de tudo, então... ouve só Por trás essa. da sua imagem está boa. Deus. Diante dela, os fiéis fecham os olhos. Eles não precisam continuar a olhar para ela. Eles sabem que ela marca o lugar do sentido. Agora, ele não pertence a lugar nenhum. E você pode ver esse ícone dentro da sua casa. As imagens é que vêm até você. Você não precisa ir até elas. Os dias de peregrinação acabaram. É a imagem da pintura que viaja agora. Assim como a imagem de mim, aqui neste estúdio, viaja até você e aparece na sua tela. O significado de uma pintura já não reside na sua superfície pintada única, que só pode ser vista num único lugar de cada vez. O seu significado, ou grande parte dele, tornou-se transmissível. Chega até você esse significado, como a notícia de um evento qualquer. Tornou-se, na verdade, apenas uma espécie de informação comum. As faces das pinturas tornam-se mensagens, informações a serem utilizadas, usadas até mesmo para nos persuadir a ajudar, a adquirir mais originais, que estas mesmas reproduções, de muitas maneiras, substituíram. Mas você pode dizer que as pinturas originais ainda são únicas. Elas parecem diferentes de como aparecem na tela da televisão ou em cartões postais. As reproduções distorcem. Apenas alguns facsímiles não o fazem. Em todos os desfiles que venho realizando desde o meu início, eu sempre recorro a John Berger e as suas reflexões sobre as diversas maneiras de se observar a arte. Para meio que explicar o que eu não consigo explicar em um mundo ao qual sinto que não pertenço. Não de um jeito pessimista. Eu penso, tipo, essa é a motivação. É tipo... Supostamente a vibe disso é desinspiradora. Acho que, voltando lá para a Pyrex Vision, que ficava, tipo, na 80 Varick Street, num espaço branco, pintando com spray numa parede com roupas que eu tinha acabado de encontrar. A ideia é que, em 4 anos, isso pudesse virar tendência, pudesse seguir uma trajetória que é, sabe, essas peças de roupa. Mas para mim, de novo, é como o fio condutor de, tipo... Sabe, podemos abordar isso sob uma perspectiva mais narrativa, sobre as diferentes formas de se ver a arte, né? Então, o tema dessa coleção foi o surrealismo, naquele movimento artístico. E como isso se traduz em uma peça de roupa, sabe, uma garota usando um casaco masculino, a paleta de cores, o uso de botões feitos de lascas de pétala que estão aqui no espaço. Ah, sim, isso é legal. Oh yeah, this is good. Estamos ouvindo Migos aqui na Colômbia. Vamos deixar a música tocar até o finalzinho. Você poderia aumentar um pouco o volume? Mama told you 17, 5, same color t-shirt. What? 1995, 2005. Seen it with my eyes. Dope still alive. Real mob ties. Real frog eyes. Real whole pies. All time high. Do it for the culture. They gon' bite like vultures. Way back when I was trapping, not Toyotas. I'ma hit the gas. 12 can't pull me over. Space coupe, Quavo, Yoda, pouring, drinking sodas. I get high on my own, sir. Heard you gon' clone, sir. Stop all that flexing, young nigga don't wanna go there. Never been a gopher, but I always been a soldier. Young niggas in the cut, posted like a vulture. Diving off the stage in the crowd, it's a mosh pit. Yeah, shawty bad, but she broke and she don't own shit. Mama asked me, son, when the trapping gon' quit. I been riding around through the city in my new bitch. Young nigga poppin' with a pocket full of cottage. Hey. Whoa, chemo, sabe, chopper, aiming at your noggin. Hey. Had to call the Audi, then the topper had to chop it. Niggas pocket watching, so I gotta keep the rocket. Mama told me not to sell word. Mama 17.5, same color t-shirt. White. Mama told me not to sell word. Mama 17.5, same color t-shirt. Mama told you
Mama told you. Mama told you. Pois é, finalmente alcancei o meu objetivo de vida. Os meus amigos lá na faculdade de arquitetura. É literalmente isso mesmo, sabe? É como se você pudesse dizer, tipo, que o Migos é, na verdade, o equivalente aos Beatles ou algo desse tipo. Mas, tipo, tem que ver... Sabe, a próxima Zaha Hadid pode ser, tipo, essa designer, a Wales Bonner, de Londres, sabe? É por aí. O Herzog é, sabe, tão importante quanto o próximo álbum do Drake. Talvez, sabe, tipo, eu acredito que as coisas que interessam à cultura jovem são, de fato, muito importantes. O que criamos importa. Quem diz que não podemos cruzar referências e dar a elas um significado maior? Essa é a liberdade que crio, né? A essência da Off-White é buscar inspiração em coisas distintas, criando um espaço onde coexistam. Eu mostrei isso para Anna Wintour e o fato de ela ter ouvido a música inteira e ter curtido. É incrível que isso tenha acontecido em 2016. Existem lados positivos em 2017, então podemos seguir para o próximo. Essa é a vibe do programa. Redes sociais, vocês sabem como é. Vou dar uma acelerada porque quero chegar ao final. Vamos continuar. Você pode conferir tudo isso no nosso site. É um documentário, sabe? E ele é realmente muito longo. Esta é, na verdade, a versão completa dessa nossa conversa. Eu faço questão que vocês vejam de perto todos os bastidores que levaram ao produto final. Junto com um grande amigo, nós filmamos um documentário bastante extenso sobre todo o processo de criação de uma coleção feminina. E fiz isso porque eu já sabia que lá na frente diriam que a Off-White não possui qualquer tipo de inspiração. Então eu só pensei, esse conteúdo precisa existir. Não é para promoção, é para que a garotada na Prince e na Mercer possa ver o que os designers não mostram para vocês. Como é que poderá surgir uma nova geração de designers se eles não frequentam as escolas de moda e se ninguém lhes ensina a transformar uma simples camiseta num vestido de alta costura inteiramente feito à mão? A Chabna Chanever Singet Chaffer. Então, esse conteúdo está no meu site, apenas postando regularmente coisas que eu sinto que são importantes e não, tipo, focadas em vendas. Pode passar para o próximo, você entendeu a ideia. Voltando a analisar outro dos pilares, os cânones de artistas que constituem a base da Off-White e que espero, sinceramente, que venham a comprovar o meu argumento sobre se ele é válido ou não, é o conceito de arte ready-made. Já dá para ver isso através do trabalho, tipo, onde eu uso isso de uma forma para meio que fazer as pessoas verem as coisas em um contexto diferente e é meio que minha paleta. Mas o próximo é, tipo, uma citação do Duchamp, eu acho. Próximo slide. É mesmo? Você acha que é isso? Talvez seja... Brinco. Duchamp é meu advogado. Se vira uma referência, tipo... um moletom de Nebraska, tirei da universidade, entende? Isso é streetwear. Tipo, olha só, fonte por fonte, é a mesma. Provavelmente vou receber uma notificação extrajudicial agora, mas já parei de imprimir. Isso é Off-White. Tem regras que precisam ser quebradas, sabe? Tipo, o mundo não é tão literal quanto deveria ser, sabe? Pergunte ao Duchamp sobre este mictório e ele te explica, sabe? Isso também é um marco. O que mais me fascina é o motivo de os moletons da Pyrex terem o Caravaggio na frente. Eu tinha planos de me tornar um engenheiro, mas o Renascimento mudou completamente a minha vida. Ao contemplar as obras de Caravaggio, fui tomado pela ideia fascinante de que ele não apenas criou o chiaroscuro, mas também inventou uma forma inteiramente nova de... Foi tipo, isso aí é nível de um iPhone 6.
pintura, luz, quebrar todas as barreiras, sabe? Como um engenheiro. Eu nem fazia ideia de que esse mundo sequer existia. Eu sempre achei que a arte fosse algo exclusivo, um privilégio reservado apenas para os muito ricos. Passei 5 anos inteiros na engenharia e, honestamente, eu nunca me vi dentro desse universo artístico. Aquela arte tradicional, sabe como é? Aquela que fica ali estática, ou presa entre 4 paredes. Mas existe aquela ideia central de que o artista Marcel Duchamp, sabe, ao conseguir provar o seu ponto de vista, acabou, de certa forma, tornando tudo isso algo realmente válido. Eu utilizo esse texto como se fosse o conceito de generic city, do Rem Koolhaas ou do Margiela. É, na verdade, uma espécie de métrica fundamental para validar se um produto específico já está realmente pronto para o mercado. Vamos para o próximo item da lista. Eu quero ver um produto da marca Off-White que não seja apenas uma simples camiseta. Você sabe, na verdade, este é o meu stand aqui na Miami Art Basel, dentro da Design Miami. E, bom, esta mesa aqui, ela é uma mesa feita em... Estamos falando de arquitetura, de novo, na sua forma construída. O que é, afinal, a Off-White? Aquilo ali é uma mesa, entre aspas. Cadeiras, também, entre aspas. O letreiro lá atrás é uma pintura, entre aspas. São os títulos oficiais. Se eu sair dizendo que tudo está entre aspas, é melhor eu ter... É por isso que eu amo arquitetura, no final das contas. É exatamente como o processo de construir algo. Precisa criar com a intenção de fazer ressoar. Não vem apenas de palavras, tem que se manifestar e gerar uma epifania. Foi então que me disseram, você tem 4 semanas para expor seus móveis. Meus móveis nascem dessa complexa paleta de perguntas e respostas. O que mais me empolga, tipo, aqueles cubos que são cadeiras da Off-White custam $200, ou tipo 100, ou algo assim, talvez. 100, 200, parece muito. Eu ia me gabar de como não era tão caro, mas isso é uma vibe de faculdade. Mas eu gosto da ideia da Off-White. Adoro a ideia de que em um dormitório de faculdade possa haver um objeto da Off-White, como esta cadeira, e que seja relativamente acessível, sabe? Tipo, por que não eu não estou limitado... eu ia anunciar uma colaboração maluca. Imaginem uma empresa de móveis de design super incrível. Estou fazendo uma colaboração com eles. E começou com essa resposta, tipo, a Off-White é super cara. E é tipo, cara, para que eu, como marca independente, possa competir com as casas de moda, eu tenho que pagar meus 32 funcionários e eu fabrico tudo na Itália. É muito caro. Imagina quanto custa imã para comprar, imagina quanto custa para produzir. Então eu pensei, como parte do meu dever cívico-democrático, eu tenho toda essa formação em arquitetura. Eu acredito na responsabilidade social que os arquitetos desempenham em relação ao ambiente onde constroem. Eu só vendo os meus moletons se eles vierem acompanhados de um objeto de design que harmonize perfeitamente no mesmo ambiente. Daqui a 30 anos, se um jovem tiver um desses cubos com uma frase gravada, isso tem lógica, né? É prolixo como praticamente tudo o que eu digo. Para mim, é absolutamente vital que a marca ofereça isso. Pode passar para o próximo slide, só para ter uma ideia, sabe? Fiquei muito feliz com o resultado. Estou fazendo. Em 2019, no MCI em Chicago, teve uma exposição enorme no museu com todos os móveis que eu tenho, tipo, projetos, mas exibindo... Tipo, essa foi só a primeira, de certa forma. Tem uma série dessas. Tem uma série de outras coisas. Uma exposição... em galeria no ano anterior. Isso é apenas uma espécie de prévia. Pode continuar. Estamos quase terminando agora. Próximo. Sabe, o drywall é tipo a mesma coisa, só mudaram as palavras. Está escrito fundação, entre aspas, nele. Pedra, sabe? Pode seguir. Vocês entenderam a ideia. Vocês são arquitetos, não precisam explicar demais isso. Isso é depois da eleição. Se você estiver num estado azul, você vai acabar acreditando que isso é uma cadeira. Foi o melhor que consegui pensar. É tipo, passar para a próxima coisa que tenho que criar no meu iPhone. Que ironia, acho que acertamos em cheio. Era exatamente sobre isso que a cadeira tratava, né?
Vamos para o próximo. Esta é uma das minhas peças favoritas. É a minha arte preferida, na verdade, né? A única que eu possuo. Eu encomendei diretamente ao Jim Joe. Ele é hilário. Ele mantém um blog que detona todos esses jovens criativos. O nome do blog é Internet. E eu fiquei, tipo, claro, quando eu comecei minha... Imagine o tempo entre a Pyrex e a Off-White. Que é, tipo, olha, eu fiz esse projeto. Eu não quero mais fazer Pyrex. Eu quero fazer uma marca de verdade. Alguns moleques tentam desmerecer todo esse conceito e estavam só criticando o fato de que porque o que eu tinha feito é que a Rugby, uma marca da Polo, estava fechando as portas. Eu sabia disso. Eu comprei todo o estoque do país. Porque eu pensei, quando eu fiz os moletons da Champion, eu pensei, droga, eu queria ter feito uma camisa de flanela e esqueci. Tipo, como eu consigo uma flanela rápido? E eu pensei, espera, essa marca está prestes a falir, então se eu comprar tudo, não vai sobrar nada. E claro, eu paguei tipo o preço de liquidação nela. E eu pensei, vou só estampar nela. E eu olhei para ela e pensei, quanto isso parece valer? Tipo, vale $500. Tipo, era isso que valia para mim. Eu pensei, ninguém pensou em fazer isso. É uma camisa de flanela muito boa, sabe? Foi uns 500, vamos lá. Sabe, tipo, eu tenho custou para fazer um... Então, é claro, tipo, uma tentativa de diminuir a visão de um jovem criativo. Acabaram de lançar isso aí. Para dar um pouco de contexto a vocês, eu li sobre isso na internet e logo pensei comigo mesmo. Pronto, a minha marca chegou ao fim. Pensei, bom, pelo menos foi bom enquanto durou. O Jim Joe, aquele artista que eu sempre cito, tem uma mente realmente muito afiada. Ele é ator, emper, portrait, arranger, grafiteiro e artista plástico. Ele tira prints da internet e organiza em pastas. O traço dele é único, como viu no grafite. Eu disse, vou montar um showroom, quer colaborar num tapete? Pensei, serei o único com um tapete do Jim Joe. Sabe, o Jim Joe fez a capa do Drake, o Thank Me Later, né? Thank Me. Ou talvez você saiba, eu não sei. Pera, como é que se chamava mesmo? Se você estiver lendo isso. Era If You're Reading This, It's Too Late, na caligrafia clássica dele, escrita de cabeça para baixo, e ao contrário. Aí eu falei, ei, eu quero algo na sua letra, sabe? Tipo, vamos fazer isso. E o que ele me mandou de volta foi isso, do nada. Eu disse, não, eu queria algo incrível. Falei, você acho que se enganou. Ele era o cara, assim, eu nem sabia da história. Não sabia, mas ele guardava aquilo. Pensei, qual tapete ficaria melhor no showroom? Para os clientes pisarem no tapete que resume minha premissa. Sabe aquela coisa de quem manda? Vamos ao próximo slide. Podemos pular isso. Acho que quero chegar logo no que interessa. Eu tenho um tênis da Nike saindo se ela está atrás daquela cadeira. Pode ir lá. Nem é esse. São estes que está usando. Dá uma olhada. Alguém deu uma olhada nisso? Vão passando. Observem o design. Então, quando essa palestra na Columbia surgiu, eu tinha uma visão em mente, quando o Steve Jobs lançou o Nano. Você se lembra? Ele o manteve no bolso pequeno o tempo todo. Sou muito grato aos visionários que existem dentro de grandes empresas, que permitem que jovens tirem suas ideias do papel através de seus produtos icônicos. A Nike tem sido um ótimo sistema de suporte criativo, me permitindo mexer no produto deles. E quando eu receber esse tênis de volta, vou explicar os detalhes para vocês. Mas essas imagens meio que mostram a minha estética de design. Então, a conversa termina praticamente aqui, mas eu queria apresentar algo novo. No projeto que estou desenvolvendo, trata-se de uma linguagem de design, sabe como é? Eu dei início a essas reuniões de design questionando o próprio design dos tênis, questionando o produto em si, questionando o comércio e também a arte em sua essência. Por que será que, refletindo sobre a crítica que fiz 2 semanas atrás, sinto-me bombardeado pelo fato de que produções comerciais não são consideradas arte. Eu realmente não creio que essa premissa exista necessariamente.
no meu streetwear como um movimento artístico. É, de certa forma, uma maneira de fazer o produto parecer artístico, sendo que ele também é reproduzido. E muito disso, para mim, é branding, claro. É como aquela série de textos que literalmente coloca o sapato, entre aspas. Ele se define à medida que existe, de onde veio. O tênis é chinês, mas desenhado na origem. Swoosh trocado, recolocado, língua trocada, recolocada. E é o que busco no streetwear, levá-lo além. Se eu dissesse, feche os olhos. Nudge it forward past. You know, if I had said, close your eyes. Se você pensar em um Air Force One da Off-White, você logo veria, por exemplo, aquelas listras diagonais características nele. Para mim, isso é ótimo, porque aí é como se eu estivesse apenas indo contra. É exatamente isso que eu não vou fazer. E aquele tênis que eu não vejo mais circulando por aí, o que eu vejo como uma oportunidade de certa forma, criar novas linguagens, novos vocabulários que se estendam por diferentes silhuetas. Então, não vou mais falar sobre aquele sapato, porque sinto que vou me meter em encrenca, mas fico muito feliz em, na minha carreira de design, não ter freio, sabe? Eu foco em apresentar novas ideias fazendo acontecer. Então, esse é o efeito dominó. Se você faz uma camiseta estampada, se você é arquiteto, claro, a faculdade, force-se a pensar fora da caixa agora. Ou não pense que vai esperar até mais tarde. Sua prática já começou, sabe? Começou quando você tinha 17 anos. Como eu disse, a importância da nossa profissão nunca foi tão absoluta. Acho que os novos arquitetos têm outra cara. Fiz minha carreira provando isso e minha maior alegria é voltar aqui para explicar e, quem sabe, inspirá-los a fazer mais. Encerro por aqui. Sei que já é tarde, mas vamos direto às perguntas, se tiverem. Bem, eu sei que você falou muito sobre comércio, e especialmente sobre o streetwear, sendo inspirado por jovens, e muitas vezes, jovens desfavorecidos. Você fala sobre a Pirex ser inspirada por jovens em Chicago e... a inspiração, exibir noções de ascensão social. Me parece que o streetwear, quando fundido com a alta costura, estava sendo apropriado por todos os lados. Quer dizer, eu li recentemente um artigo sobre como o Gosha é, inspirado pelo vestuário da classe trabalhadora pós-soviética. Dentro do mercado, o que podemos fazer quando as roupas inspiradas em um determinado grupo social não são acessíveis a eles? Pense na garotada que fica na porta da Supreme. Eles simplesmente não têm condições de pagar pela coleção da Supreme em parceria com a Louis Vuitton. Isso é real. Não, isso é um argumento muito contundente e é uma ótima crítica, sabe? Essa é uma questão extremamente complexa de se responder, pois ela possui diversas camadas de interpretação e por isso eu costumo começar a minha resposta dizendo que o custo final desses produtos está, na verdade, diretamente relacionado à origem de onde eles vêm, entende? Sabe como é, se viu um anúncio da H&M de uma camisa, sabe, minha favorita da Uniqlo custa $4 e mais 50 centavos. Tenta enviar este simples guardanapo da Colômbia até Tóquio por $4,50. Se você fizer isso, e aí, você soma, o custo do tecido, a embalagem, mais a pessoa que costurou. Sabe, é muito difícil fazer as coisas por esse preço quando você considera a diferença de escala. Sabe, a Off-White é feita nas mesmas fábricas que a Louis Vuitton, só que feita com um espírito diferente. Ela
aquela sessão no pavilhão de Barcelona é um marco fundamental na minha trajetória e acaba por alterar o custo final dos meus produtos. Mas ainda assim continuo a criar peças inspiradas e acessíveis aos jovens. Então, o que é que eu faço exatamente? Eu crio outros conteúdos que preenchem esse vazio. Não basta eu pegar essa crítica e ficar tipo, ei cara, mas sabe, uma camiseta que eu faço com tipo a Babylon em LA, $30, sabe? Ou procuro maneiras de fazer isso, mas são duas conversas diferentes. Também não quero ser a marca na loja XYZ, no departamento XYZ, que fica abaixo das marcas com as quais estou tentando manter um diálogo intelectual, porque isso todos nós sabemos como é. Parece que não estamos aqui na Colômbia e eu estou vendendo, tipo, streetwear. Sabe, eu estou tentando, tipo, aquele desfile que eu mostrei é uma forma de comunicação com um segmento diferente da moda. Sabe, eu tenho uma responsabilidade com os jovens, mas também estou tentando educar aquela camada mais alta da moda, que fica de olho no seu Instagram, pegando suas ideias e fazendo aquelas roupas caras. Então, seria legal se alguém do nosso meio cultural pudesse jogar nesse campo. Mais um. Sei que você tem que pagar seus funcionários, mas você falou muito sobre democratizar o design. Como você se sente em relação a falsificações? Se você colocasse o CAD dos seus móveis na internet, ele precisa ser feito por você para ser off-white? Pois é, exatamente. É por isso que a Off-White é diferente. Tipo, eu adoro falsificações. É o melhor feedback. É melhor do que, tipo, uma ótima crítica na Vogue. Tipo, se está funcionando a ponto de outra pessoa conseguir lucrar com isso, significa que realmente está funcionando. Sabe, você não está tirando nada de mim. Na verdade, você só está fazendo mais propaganda. Mas eu adoro o conceito de aberto, então... Tipo, talvez eu vou disponibilizar os arquivos CAD dos móveis. Sabe, um projeto que eu vou lançar é, tipo, disponibilizar o molde. Uma collab que ensina as pessoas sobre moda. Então, é disponibilizar o molde junto com o produto. Tipo, você pode fazer você mesmo, mas isso é, tipo, uma ideia do Margiela. Tudo já foi feito, aliás. Mas, se você precisa saber que isso foi feito, você tem que, tipo, entender o processo. Mas eu sinto que é isso que a Off-White... O que você focou é o que a Off-White não é. E o que você meio que tocou no assunto é, tipo, que é caro. Também não é uma marca de moda. Claro que é, mas é só... Entender como a Off-White surgiu envolve duas coisas ao mesmo tempo. É inspirar a garotada. Se você acha a Off-White cara demais, ótimo. Você deveria criar sua própria marca de camisetas. Eu não tenho... É a mesma coisa que a sua pergunta capciosa. Este produto, este projeto que foi feito para inspirar. Para as pessoas que não conseguem ver, parece outra coisa. É voltado para o público que pode pagar por isso. Mas para esse público que pode pagar, a intenção é que você crie a marca concorrente que seja melhor que a Off-White. Mais um, então. Aqui está. Opa. Eu te entendo perfeitamente. Você usou a palavra cara, mas... Não, eu sabia que alguém estava finalmente pegando a onda. É por isso que eu digo. Isso é, de fato, arquitetura. Estamos falando de arquitetura do ano de 2017. O fato de um garoto reagir fisicamente a essas ideias significa que nós mudamos o patamar. Ele afirma, enfim, que eu nem acho que essas ideias sejam radicais ou novas. Elas só precisam ganhar o mundo. Ok. Tem um bem aqui na frente. Ali na frente é da cor cinza. É você, então. Alguém pode jogar aquele sapato de volta aqui para cima também? Aí, ele está. Para resumir a história. Eu deveria ter ido jogar basquete ao invés de ter cursado a faculdade de arquitetura. Bom. Pode ir em frente. Você mencionou brevemente o Ian Connor e o Aquap Rock, e eu fiquei pensando, sabe, o quão relevantes eles e esses garotos que são, tipo, a personificação da moda moderna, o quão relevantes eles são para você e que papel eles desempenham no que você está fazendo? O termo sagrado, tipo a cultura jovem, é real. Talvez seja mais importante agora do que nunca. Tipo,
Eles são influentes. Mas eles não são apenas, tipo, penduricalhos. Tem pessoas que decidem o clima cultural. Então, para esses 2 garotos que ele citou, sabe, é que eles são tão jovens, mas estão lá na linha de frente decidindo se aprovam ou se reprovam, se a marca XYZ é realmente legal ou se não é, entende? Tem uma responsabilidade social, um dever democrático para com eles de, tipo, ajudá-los a progredir. Todo mundo precisa de um mentor. Tipo, sem o Michael Rock ou sem... o Peter Saville, sem o Fraser Cook, sabe? Eu sou só um garoto que não tem nenhuma confirmação de que minhas ideias estão no caminho certo. Tipo, meu maior medo, o que me tira o sono, é que a Off-White não tenha credibilidade. E a única forma de ganhar credibilidade é através de um aval. Então, né, o que eu faço é apoiar o Ian Connor, apoiar o Barry, apoiar o Ha. Não importa, porque isso é super importante. Alguém precisa dar esse apoio da maneira certa. Sabe, você não precisa ser um designer para ser um designer. Na minha humilde perspectiva, a cultura representa um elemento de importância muito superior do que o próprio perfeccionismo, quando paramos para refletir sobre a construção de uma nova ideia. Primeiramente, que palestra incrível. Obrigado, agradeço por isso. Você fala muito sobre ter 17 anos e tomar decisões assim, e agora mesmo você até se referiu a si mesmo como uma criança. Como você com uma criança bem velha. Uma criança bem velha, como uma você criança de encontra 36 anos. Esse equilíbrio entre ter tipo, aquela criatividade e percepção de vida de criança e ainda ser maduro o suficiente para seguir e realizar seus sonhos e paixões? Eu acho que, para mim, você tem que aprender e depois desaprender. É simplesmente isso. Tipo, tudo o que você aprende é quase como se você estivesse incorporando o DNA de uma outra pessoa também. Sabe, tipo, eles fazem algo, mas é importante que o seu seja único. Então, você precisa voltar à sua emoção mais pura. Sabe, é por isso que a Pyrex era a Champion e os Moletons. Porque era o que eu usava no ensino médio. Era meu uniforme de educação física. Então, aquilo era chamado de um time sem esporte e, caso contrário, eu seria apenas mais um garoto com uma marca de streetwear que não faz o menor sentido. O fato de ser algo pessoal, para mim, fez com que isso ressoasse em outros lugares. E acho importante fomentar isso em diferentes áreas. Sabe, tipo, se você está focado em ser arquiteto, sabe? No seu trabalho, eu adoraria ver uma referência à versão de 17 anos do que você achava que era uma casa, assim como o que você acha dela agora, sabe? Eu só sinto que isso elimina a arbitrariedade de tipo, ei, desenhe uma linha e faça ficar legal. Tipo, esse é o cerne da questão. Sabe, tipo, é por isso que eu adoro, tipo, forçar as pessoas a criar coisas. É como pular a opinião e a proposta. Tipo, eu coloco algo na mesa, você coloca algo na mesa. Então, é isso. Só mais uns poucos. Olá, muito obrigado pela ótima palestra. Tá ligado? Sim, está ligado. Pois é, exatamente. Essa é uma pergunta difícil, mas eu só estava me perguntando se você já pensou em como o design pode começar a dialogar com a parte do país que votou em alguém que promove xenofobia e misoginia, e imagino isso deve estar na sua cabeça. É verdade, você tem toda a razão. Eu concordo plenamente com você. Sabe, eu detesto qualquer tipo de design que não se conecte com absolutamente nada. Você sabe, é como se fosse uma verdadeira declaração. Eu não chego a odiar nada, mas utilizo isso como um manifesto pessoal. Nossas formas de expressão precisam ser vibrantes. Não importa exatamente como. Ter opiniões divergentes é algo positivo. Mas quando falamos de design, eu só posso falar do que faço, basicamente, sobre a questão homem-mulher nas costas das roupas. Mas também se trata de criar peças que, tipo, a Celine Dion pode ter no armário e que o filho adolescente dela também pode ter, e serem duas coisas diferentes, sabe? Tipo, marcas de design têm uma capacidade tremenda de comunicar uma mensagem maior sem nem precisar colocá-la em primeiro plano, sabe?
É por isso que eu meio que tipo, me voltei para o vestuário e a moda, em vez de me limitar apenas a isso, porque é tipo, a arquitetura são os edifícios, mas então o que é que as pessoas lá dentro estão vestindo, ou quais são as outras coisas com as quais elas interagem. Então, não sei. Acho que, respondendo melhor à sua pergunta, não se trata apenas de coisas. O que nos torna grandes arquitetos é o fato de sermos pensadores. Ouvi isso uma vez, talvez eu cite de forma errada. Quem terá sido? Tipo, a Vanessa Beecroft ou alguém estava, tipo, com uma ideia de que os governos fossem, tipo, organizados, que eles, tipo, no gabinete, tivessem um artista. Isso explodiu minha mente. Essas coisas práticas, mas colocar alguém que não pensa nisso, mas ajuda a achar soluções. Arquitetos são assim. Espero que minha história transmita isso. And that's what I hope my story sort of communicates. Tipo, contratar um arquiteto para fazer uma capa de álbum, sabe? Contratar um arquiteto para criar... essa é boa. Tipo, uma das coisas que eu quero fazer é mudar a imagem da caridade, porque eu acho que a caridade é uma das coisas que não foi atualizada. Ela tem, tipo, né, uma conotação meio doida, mas, tipo, peça para um arquiteto repensar, a caridade, eu faço isso o tempo todo e tenho, tipo, as ideias mais malucas e divertidas que são, tipo, ei, isso pode realmente ajudar as pessoas. E, tipo, o Aaron Preston com o projeto dele, da DSNYs. Meu amigo estava nadando na praia e um lixo encostou nele e ele, eu o chamo de Elijah do streetwear, porque ele tipo tem ideias potentes e nunca as leva adiante. Ou não é para ligar ao Elias, ele é bom nesse nível mesmo. Mas eu fiquei tipo, no projeto que ele finalmente lançou foi destacar como o saneamento de Niagara mantém a cidade limpa, diferente da polícia ou bombeiros. Eles são uma legião com roupas. Ele exalta o trabalho deles pelo mundo, como se num evento da Vogue todos vestissem saneamento. Isso é loucura, sabe? Claro, é um dever cívico, mas imagino mesmo com estados vermelhos e azuis. Acho que um grupo de arquitetos resolveria isso em um ano. Vamos pegar mais uma e depois. Que tal aqui mesmo, de chapéu preto? Isso. Como eles estão usando esses chapéus pretos, vão ter que ficar assim mesmo. Ok, ao criar as visões, fiquei com uma dúvida. Bem aqui, como foi a batalha Vou responder as duas visões rápido, entre pode a ir. opinião pública e a sua própria convicção de saber quando, tipo, dizer, vou passar para o próximo design ou vou insistir neste porque tem essas pessoas estão dizendo que adoram este design, adoram essa ideia e querem continuar com ela, ou ou apenas em relação à sua própria batalha. A base de qualquer arquiteto designer é, tipo, você precisa ter um ponto de vista, sabe? A Off-White surgiu porque eu esqueci qual era a minha própria cor favorita, sabe? É um diário, é uma sequência de projetos que eu faço num ritmo alucinante que é para mim, de certa forma, mas estou tentando representar uma ideia maior. Então, se eu faço um convite, se eu estou pensando nisso, não obviamente, eu tenho, tipo, uma voz crítica sempre na minha cabeça. Tipo, isso é bom ou não? Mas eu tomo decisões. Eu decido rápido. Vamos para a próxima. Tipo, a ideia de iterar é mais importante do que, sabe, ficar remoendo se isso é bom ou não. E, tipo, eu sempre digo que o mundo gira tão rápido quanto o feed do Instagram subindo. Então, tipo, não dá tempo para isso. Vamos fazer mais uma e depois a gente... Você pretende apresentar fora do Paris algum dia? E você acha que o seu sucesso rompeu com o elitismo da indústria? Boa pergunta. Sim, Paris. Pois é. Uma boa pergunta é, por que Paris? Sabe, é que eu senti que algum garoto que realmente entende de streetwear em Nova York deveria estar expondo naquele palco, não se limitando ao palco. Isso torna o projeto todo, de certa forma, desinteressante para mim. A Off-White dialoga com a alta moda. Regra pós-Pyrex, que era só streetwear. A Off-White foi um desafio. Criar algo para uma passarela parisiense.
Isso acaba mudando tudo, desde o tipo de tecido, muda a fonte utilizada, muda tudo. Você sabe, é exatamente nesse ponto que a moda joga em casa, e eu realmente gostaria de demonstrar que há uma nova voz dominante surgindo, que é, em grande parte, forjada por figuras de influência, como o Ian Connor, ou pelo simples fato de o A$AP Rocky estar usando essas peças. Está se vendendo, sabe? Essas são novas celebridades, sabe? Tipo, os ícones são diferentes, então o mercado deveria mudar. E então eu pensei que algo deveria representar essa mudança. E é por isso que sinto uma satisfação enorme ao ver, tipo, o calendário de desfiles de moda, dizer, tipo, mais o Martin Margiela, Off-White, Rick Owens, sabe? O fato disso ter acontecido durante uma vida é, para mim, de novo, uma manobra incrível vocês conseguirem fazer, tipo, só de ver, sabe? Valeu a pena esperar por tudo, Virgil. Peço Obrigado, desculpas pela de demora, verdade. fico agradecido. Pensa OTEP, o melhor canal de Angola.